O tema desta noite são as dimensões da paz. Repita isso, dimensões da paz. A paz é uma necessidade vital para todos nós. A paz é uma necessidade vital para todo ser humano. Pois uma vida sem paz é uma vida em guerra. Uma vida sem paz é uma vida onde você não tem sossego. Existem pessoas hoje que estão vivendo essa vida sem paz, e essa vida é uma vida em guerra contínua e atormentadora. Em um mundo onde há tantas guerras, em um mundo onde as pessoas estão de costas viradas para Deus, se torna cada vez mais importante essa mensagem de paz. Pois vivemos um mundo onde as pessoas estão nocivas e perigosas a si e ao próximo. Vocês já perceberam que tem gente que faz mal a si mesmo? E tem gente que faz mal ao próximo. E esse ser humano é um ser humano em guerra consigo. É um ser humano em guerra com Deus, é um ser humano em guerra com os outros. E portanto sem paz. Vivemos um mundo onde as pessoas encontram os mais diversos desafios emocionais. Pessoas depressivas, abatidas, tristes e de mal com a própria vida. E falar de paz é uma necessidade vital. Orar pela paz é uma necessidade vital. E nessa noite me veio ao coração falar com vocês sobre as dimensões da paz. E a primeira dimensão da paz é a paz com Deus. Você repita isso por gentileza, paz com Deus. Essa primeira dimensão está fundamentada no texto que nós lemos de Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Repita após mim, paz com Deus não é um sentimento, mas um relacionamento. Você precisa ter paz na sua relação com Deus. E o que mais rouba a paz de uma pessoa na sua relação com Deus é o pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, e em guerra porque o pecado o separou de Deus. E para quem quer viver esse primeiro nível, essa primeira dimensão da paz, que é a paz com Deus, precisa reconciliar-se com Deus. Precisa, mediante Jesus Cristo e a sua obra na cruz, ter a sua vida justificada e reconciliada por intermédio de Jesus Cristo. O pecado nos separou de Deus, e Jesus é a única ponte que pode nos levar de volta para Deus e nos reconciliar com Deus. E o que eu estou dizendo? A própria menção de Jesus em João, capítulo 14, o verso 6, afirma isso. Tomé perguntou para Jesus: como vamos saber o caminho? E Jesus respondeu: vocês sabem, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para você voltar para o Pai. Jesus é o caminho para você reconciliar-se com Deus. Jesus é o caminho para você verdadeiramente encontrar a vida. E até que você em Jesus encontre o caminho de volta para o Pai, você não consegue viver essa dimensão de paz com Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. E por que que eu afirmo isso? O pecado foi o maior desastre
que aconteceu na nossa história. A queda do homem foi muito mais profunda do que jamais poderíamos imaginar. E por que eu afirmo isso? A queda do homem, o pecado entrando no mundo, provocou um abismo espiritual, separou o homem de Deus, mas também provocou um abismo social, separou o homem do seu próximo, mas também provocou um abismo, que eu gosto de chamar de abismo psicológico, separou o homem de si mesmo. E hoje, quando você encontra alguém sem paz, muito provavelmente essa pessoa não entende, não conhece essa primeira dimensão da paz, que é a paz com Deus. Uma paz que só pode acessar se relacionando com Deus, tendo uma vida com Deus. Uma paz que você só acessa mediante a obra de Jesus na cruz. Uma paz que você precisa ter Jesus para acessar esse lugar em Deus e, justificado em Cristo, ter paz com Deus. Repita isso: eu preciso ter paz com Deus. E nesse mundo que está profundamente marcado pelas tensões do pecado, o homem é um ser em guerra com Deus, o homem é um ser em guerra com os outros, e o homem é um ser em guerra consigo mesmo. Você já percebeu isso em você? Talvez você já teve aí uns ajustes para fazer com Deus. Já fez biquinho para Deus, já ficou de mal com Deus, já culpou Deus de alguma coisa. Talvez você já se feriu por causa de outra pessoa. E talvez você esteja sofrendo consigo mesmo, pelos seus próprios comportamentos, pelas emoções, sentimentos e pensamentos que você vem nutrindo consigo mesmo. E nesse mundo empapuçado de ódio, nesse mundo ferido pelo pecado, nesse mundo onde as famílias estão em pé de guerra, neste mundo onde os corações estão sem paz, neste mundo onde tem tantos homens, tantas mulheres longe de Deus, se você quer encontrar paz, o caminho é a reconciliação com Deus. Reconciliação mediante a obra de Jesus Cristo. E eu quero ler esse texto com vocês. Abra por gentileza a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Que é uma das palavras mais urgentes e necessárias a todo ser humano. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo pelo seu apelo e por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhe que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, para quem quer viver esse primeiro nível, essa primeira dimensão da paz,
precisa reconciliar-se com Deus, por intermédio do sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. Precisamos nos reconciliar com Deus, primeiro porque o pecado nos afastou de Deus. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram. Então fala para quem está do seu lado, até você pecou, viu? Todos pecaram. E Isaías capítulo 49, o verso 1 e 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa nos salvar. Mas os nossos pecados fazem separação de nós e Deus, de forma que Ele não nos ouça. Então repita isso: o pecado me separa de Deus, e sem Deus eu não tenho paz. E nós podemos hoje nos reconciliar e encontrar essa paz em Deus, porque Jesus é a ponte que nos leva de volta para Deus. Ele é o único caminho que nos leva para Deus, Ele é a única porta de entrada para o céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então isso implica dizer que nada e nem ninguém pode nos reconciliar com Deus, a não ser o próprio ser de Cristo, o Filho de Deus. Igreja não pode te reconciliar com Deus, religião não pode te reconciliar com Deus, homens não podem te reconciliar com Deus. O único que pode reconciliar você com Deus é aquele que na cruz do Calvário morreu a sua morte para que hoje você recebesse vida. É aquele que pagou o preço dos seus pecados para que hoje você recebesse o perdão. E se você se apropriar disto, você é justificado. E se você for justificado, você tem paz com Deus. Você acessa a primeira dimensão da paz. Será que essa dimensão da paz é para você? Sim ou não? Então o clamor que Deus traz nessa palavra é para que você se reconcilie. Olha que interessante, o capítulo 6, o verso 1 que nós lemos diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que hoje é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando que eu tenho que acessar essa primeira dimensão da paz? Agora, porque hoje é o dia da salvação. Quando que eu tenho que decidir ir para o encontro com Deus? Agora, porque hoje é o dia da salvação. Quando que eu tenho que decidir abrir a porta da minha casa para receber oração e buscar essa paz? Agora, porque hoje é o dia da salvação. Quando que eu tenho que me levantar como um embaixador de Deus, um cooperador com Deus e me tornar um semeador da paz? Agora, porque hoje é o dia da salvação. Repita isso por favor: hoje é o dia da salvação. Agora é o momento da decisão. Amém? Então a primeira dimensão da paz é a paz com Deus. E paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um relacionamento. E relacionamento precisa ser curado, tratado. E o homem se afastou de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E até que você, em Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, tenha o perdão dos seus pecados e seja reconciliado com Deus, você não vai acessar essa dimensão de paz. Está claro isso? Amém. Segunda dimensão da paz
Paz com as pessoas. Repita isso, paz com as pessoas. Romanos capítulo 12, o verso 18 diz assim: façam todo o possível. Repita isso, todo o possível. E para quê, gente? Para viver em paz com todos. É muito fácil você gastar energia para brigar. É muito fácil você gastar energia para contender. É muito fácil você gastar energia para se magoar, para irar, para ficar com raiva, para gritar, para brigar. Não precisa de treino. Alguém aqui já fez treino, escola, capacitação de como brigar em casa? De como xingar com violência? De como gritar de tal forma que a pessoa fique apavorada com o teu grito? Alguém fez treinamento para isso? Pós-graduação? Então pergunta para quem está do seu lado: onde tu aprendeu isso? Qual foi tua escola? É triste, mas nós tivemos uma escola. E geralmente acaba sendo papai e mamãe. Só que a escola de Deus, que é a escola da palavra de Deus, nos ensina a fazer todo o possível para ter paz com as pessoas. Todo o possível para ter paz no seu lar. Todo o possível para ter paz na sua vida em relação a outras pessoas. E não existe nada mais nocível à paz com as pessoas quanto a mágoa. E repita isso: a mágoa é o resultado do adoecimento das relações humanas. Esse sentimento de amargura, ele se instala no solo do nosso coração, e ele lança raízes profundas, trazendo perturbação à sua alma e contaminação para quem vive com você. Uma pessoa magoada fere a si e contamina todo mundo à sua volta. Repita isso: mágoa pega. E eu vou dizer, é pior que Covid para se alastrar dentro do seu lar. Uma pessoa magoada contamina qualquer ambiente. Uma pessoa magoada dentro do seu lar contamina todo o teu lar. Uma pessoa magoada no seu trabalho contamina todo o seu trabalho. Uma pessoa magoada na sua célula contamina toda a sua célula. Uma pessoa magoada na igreja contamina até a igreja. Uma pessoa magoada no relacionamento conjugal contamina o relacionamento. A mágoa é a ira congelada. A mágoa é o armazenamento do ressentimento. A mágoa é entulhar o coração com rancor. É alimentar-se do absinto do ranço. É afogar-se no lodo do ódio. É ser prisioneiro de uma armadilha chamada vingança. Todo magoado busca se vingar. Todo magoado se sente injustiçado. E às vezes vem para a igreja para buscar os seus direitos. Mas a igreja não é lugar de buscar os seus direitos. Quer buscar os seus direitos, contrata um advogado e vai para o fórum. Na igreja se manifesta a justiça de Deus. E Deus opera a sua justiça mediante a obra da cruz do Calvário. Quem está entendendo isso? Então repita isso: a mágoa é uma prisão. Não tem como você ter paz na sua vida se você não acessar essa dimensão de paz que envolve outras pessoas. E o que te impede de ter paz com as pessoas é a mágoa. Ela é o cárcere da alma. A mágoa é o calabouço das emoções, é a masmorra escura, onde os seus prisioneiros são atormentados pelos verdugos da sua consciência.
Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não conhece o amor, não tem comunhão com Deus, não pode adorar a Deus, não pode nem trazer a oferta no altar. Quem se alimenta da mágoa e, portanto, distante da paz. Repita isso: a mágoa é autodestrutiva. Ferimos-nos a nós mesmos se nutrimos mágoa. É tipo assim: eu vou beber veneno esperando que o efeito seja no outro. Mas quem bebeu o veneno? Magoado. A mágoa é autodestrutiva. Quem guarda mágoa no coração vive amarrado pelas grossas correntes da culpa. E essa pessoa vive nessa masmorra, adoecendo emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Repita isso: a mágoa adoece o meu corpo, as minhas emoções e a minha vida espiritual. Você está entendendo a seriedade disso? Há muitas pessoas hoje doentes, porque se recusaram a perdoar, porque se agarraram aos seus ressentimentos, aos seus rancores, às suas mágoas, e estão ferindo a si e as pessoas à sua volta. Na igreja de Corinto havia pessoas fracas, outras doentes e algumas que já estavam mortas, principalmente pelos relacionamentos adoecidos por conta da mágoa. Tiago ordena os crentes a confessarem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Capítulo 5, verso 16. Então hoje há muitas pessoas cativas, e repita isso, no calabouço do diabo. O calabouço do diabo chama-se mágoa. E essas pessoas são prisioneiras do ódio, estão acorrentadas pela mágoa, e portanto com a vida espiritual arruinada. São pessoas que precisam ser libertas dessa prisão existencial, desse cativeiro emocional. E a única chave que abre a porta dessa masmorra, a única chave que abre a porta desse calabouço que o diabo te trancou, é o perdão. Repita isso: a segunda dimensão da paz, que é a paz com as pessoas, a chave chama-se perdão. O perdão é a chave que abre o cárcere. E eu pergunto: quem você precisa perdoar para ter paz? Quem você ainda não perdoou e precisa perdoar para ter paz? O perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a limpeza dos porões do nosso coração. Perdoar é zerar a conta. Perdoar é jamais lançar no rosto da pessoa a sua dívida. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não retalhar, é não pagar o mal, é pagar o mal com o bem. É abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, é fazer o bem àqueles que nos fizeram mal. Perdoar é ser um vencedor. Quem aqui crê que é um vencedor? Pois é vencer o inimigo não com espada, mas com o amor. Amém? Perdoar é viver como Jesus viveu. Ele não retribuiu o mal com o mal, antes por seus algozes intercedeu.
Perdoar é ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sabe o que é interessante? Quem quer saber aqui o quanto precisa se livrar da mágoa? Levanta a mão. Pedro certa vez perguntou para Jesus: Jesus, se alguém me ofender, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quem se lembra? Ele quis ser meio espiritual e disse assim: Senhor, até umas 7 vezes? Ele quis assim ser espiritual com Jesus, né? Até umas 7 vezes está bom, Senhor, perdoar o fulano que me ofendeu? E o que Jesus respondeu? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia. Sabe o que significa? Um perdão a cada 3 minutos. Você pode ficar magoado. Fala para quem está do seu lado, você pode se magoar. Mas o tempo limite são 3 minutos. Depois disso o inimigo já está agindo na sua vida. Depois disso você já está dando lugar ao diabo. E você já não tem mais paz. A sua paz começa a ser furtada da sua vida. Quem está entendendo isso? E é por isso que a palavra de Deus te exorta hoje. Faça todo o possível para ter paz com todos. Amém? Então fala para quem está do seu lado, vamos ter que ter paz, né? Fala aí, você vai ter que me aguentar, hein? E pode dizer, vai ser uma eternidade, né? Então fala aí, já vai se acostumando. Uma eternidade é muito tempo com essa pessoa aí, viu? É muito tempo. E eu vou dizer, ei, se você não faz o esforço que tem que fazer para ter paz com as pessoas, e você acha que fugir das pessoas é o caminho, você não está preparado para ir para o céu, viu? Porque no céu não vai ter condomínio fechado para quem não tem paz com o outro. No céu não entra quem não reconciliou com Deus e não reconciliou com as pessoas. Vocês estão entendendo isso? Quem não perdoa não recebe perdão. Isso é muito grave, muito sério. Tem gente que sai da igreja por causa de pessoas e não vai entrar no céu justamente por causa de pessoas. Você entendeu isso? Nunca falei isso, mas vou repetir agora. Gostei. Anota aí alguém para mim, para eu gravar isso aqui depois. Repita isso. Tem gente que sai da igreja por causa de pessoas. E tem gente que não vai entrar no céu por causa de pessoas. Agora cutuca quem está do lado e diz: você entendeu isso? E para concluir, em terceiro lugar, a terceira dimensão da paz está baseado em Filipenses capítulo 4, verso 7, que eu chamo de paz interior. A primeira dimensão é paz com Deus. A segunda dimensão é paz com as pessoas. E a terceira dimensão é paz interior. E a Bíblia nos diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quem quer essa paz? Mente guardada, coração guardado em Cristo Jesus. Quando você desfruta da paz com Deus, você se habilita a desfrutar da paz de Deus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Tem muita gente querendo a paz de Deus, sem antes ter paz com Deus. Só que a paz de Deus só vivencia, só usufrui quem primeiro encontra a paz com Deus. Paz com Deus, você precisa reconciliar-se com Ele. E uma vez que você reconcilia-se com Ele por intermédio de Jesus, você agora tem acesso à paz de Deus. E a paz de Deus não é compreensível à mente humana.
A paz de Deus não é capaz de ser entendida por homens. Ela excede o nosso entendimento e por isso é de Deus. E ela é poderosa para guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então essa paz de Deus não é apenas um sentimento. Não é ausência de conflitos e tensões. Não é apenas a presença de coisas boas, tudo dando certo. Repita isso: a paz de Deus é uma pessoa. Só pode ter paz quem conhece a pessoa do Senhor Jesus e se entrega plenamente a Ele. Quando você acessa isso, você descobre que existe uma paz sobrenatural. Uma paz que não precisa de caminhos naturais para se manifestar e operar na sua vida. Justamente porque ela é sobrenatural. É uma paz que acessa o teu coração em meio às guerras. É uma paz que acessa o teu coração em meio às tribulações da vida. É uma paz que acessa o seu coração nos cenários mais desafiadores que a vida pode apresentar. E essa paz não é meramente um sentimento. Essa paz não é a ausência de dores, de aflições neste mundo. Essa paz não é a presença de coisas boas na sua vida. Essa paz é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Repita isso: quem tem Jesus, tem paz.